Confirmado! O Flamengo acaba de adotar uma estratégia europeia revolucionária e esse craque de 160 milhões de reais entrou no radar para mudar o patamar do nosso ataque. A situação é tensa, o modelo de gestão foi copiado do Guardiola e o que está por trás desse novo planejamento vai te deixar revoltado. Fala, nação rubro-negra! Hoje você descobre a verdade sobre o novo elenco de 22 titulares do Filipe Luís e o detalhe vergonhoso envolvendo a disputa por esse novo goleiro que é líder de defesas do Brasil. Sem enrolação, vem comigo. Segura aí, papo reto. Cansado de fake news? Aqui é pé na porta e verdade pura sobre o melhor da América. Se inscreve e metralha o like para blindar sua informação. Escolhe o seu lado agora. Já tá com a gente? Tamo junto. Nação, o que eu vou te revelar agora é algo grandioso. Um marco que vai mudar para sempre a forma como o maior clube da América é gerido dentro das 4 linhas. O Flamengo decidiu que 2026 será o ano da revolução tática e administrativa, e o plano é simplesmente monumental. Filipe Luís e José Botto estão montando o elenco rubro-negro nos moldes de ninguém menos que Pepe Guardiola. Isso mesmo que você ouviu. O repórter do GE informou que o Flamengo agora prioriza um planejamento de 22 titulares. É uma estratégia de elite para o centro do universo do futebol. A ideia é acabar com aquela história de ter um elenco inchado, cheio de jogadores encostados e insatisfeitos, para ter apenas 2 concorrentes de altíssimo nível por posição, completados por jovens talentos da base que tenham fome de vitória. Para você entender o tamanho dessa ambição, precisamos olhar para o que o mestre Guardiola pensa. O técnico espanhol disse numa coletiva histórica: "Eu disse ao clube que não quero um elenco maior. Não quero deixar 5 ou 6 jogadores fora do banco de reservas. É impossível para minha alma dizer aos meus jogadores nas arquibancadas que eles não podem jogar." E o Filipe Luís, que é um estudioso incrível do jogo, absorveu isso. Ele sabe que ter um jogador de seleção sendo a 3ª ou 4ª opção é pedir para ter crise no vestiário. Por isso, os movimentos nos bastidores são cirúrgicos e, para alguns, até vergonhosos pela frieza. O Flamengo já bateu o martelo e tem um acordo com o River Plate para a saída de Matias Vinha. O Uruguai vai um lateral grandioso, mas era a 3ª opção. O recado é claro: no Flamengo de 2026, ou você briga pela titularidade absoluta, ou você não serve para o projeto. É uma ruptura com um passado de amadorismo, onde se contratava por contratar. Mas aí a gente para e analisa com a razão. Será que isso não é perigoso demais para o calendário absurdo que a CBF impõe ao melhor do Brasil? O planejamento de 22 titulares exige que esses jogadores sejam monstros físicos e, acima de tudo, versáteis. E é aqui que entra o trunfo do Filipe Luís. Ele quer os chamados coringas. O elenco já conta com o Danilo, que é um jogador histórico e consegue atuar na zaga e nas 2 laterais com uma perfeição incrível. Temos o De La Cruz e o Saúl, que são motores no meio-campo, capazes de serem volantes ou meias de criação. E na frente, o Gonzalo Plata, que é um absurdo de jogador e pode fazer qualquer função no ataque. O Flamengo está parando de montar um time para montar uma máquina de guerra onde cada peça encaixa em 3 lugares diferentes. E não para por aí não, nação. A faxina no Ninho do Urubu vai ser profunda. Matheus Cunha, Cleiton e Pablo já estão de saída. O Alan e o Mitchell, que pouco entregaram no fim de 2025, também estão na barca. É uma limpeza necessária para abrir espaço para qualidade pura. O José Botto quer rejuvenescer o plantel. A meta é clara: jogadores de 25 anos ou menos. Por isso a busca incessante por Vitão para a zaga e a tentativa monumental de trazer Gabriel Brazão para ser a sombra do Rossi. O Flamengo não quer mais medalhão em fim de carreira vindo para o Rio de Janeiro tirar férias. Queremos sangue novo, vontade de ser campeão do mundo. E a notícia que está mexendo com meu coração e o de toda a torcida é sobre o Everton Cebolinha. O atacante está no último ano de contrato e, assim como o Vinha, quer jogar sempre. O Flamengo foi tão visceral nessa nova filosofia que tentou envolver o Cebolinha na negociação com o Caio Jorge no Cruzeiro. O Cruzeiro, querendo se aproveitar da nossa grandeza, tentou pedir o Luiz Araújo em troca. Mas o Flamengo deu uma resposta à altura da nossa instituição e barrou na hora. O Luiz Araújo é fundamental, é peça-chave nessa engrenagem estilo City. Mas o Cebolinha não tem permanência garantida, nação. Se chegar uma proposta irrecusável, ou se ele não aceitar esse rodízio insano de 22 titulares, ele vai ser negociado. É triste, pode ser, mas o Flamengo é maior que qualquer nome.
O foco é a glória eterna, é manter o patamar de melhor da América de forma incontestável. Imagine só o desenho desse elenco para 2026. No gol, Rossi e uma nova contratação de peso. Na zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Vitão. Nas laterais, Alexandro, Ayrton Lucas, Varela e Emerson Royal. No meio, Pulgar, Jorginho, De La Cruz, Saúl, Arrascaeta e Carrascal. E na frente, uma constelação com Samuel Menino, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Pedro e mais um centroavante de nível mundial que está por vir. É um time que, se o Guardiola olhasse, ele sentiria inveja. É o Flamengo se profissionalizando ao extremo para não dar chance ao azar. Se uma peça quebra, a que entra é tão boa quanto. Não tem mais desculpa de cansaço ou desfalque. O Felipe Luiz está montando um tabuleiro de xadrez onde o cheque-mate aos rivais é questão de tempo. É absurdo, é histórico, é o Flamengo sendo Flamengo. Nação, agora o papo é sobre a nossa meta, a nossa muralha. Preparem o coração porque a busca por um novo guarda-redes para o melhor clube da América tomou proporções de uma verdadeira guerra nos bastidores. O Flamengo está decidido a buscar ninguém menos que o líder absoluto em defesas de todo o Brasileirão de 2025. Estamos falando de Gabriel Brazão, o paredão do Santos que teve uma temporada simplesmente incrível e que agora é o alvo principal para garantir que a nossa meta seja a mais intransponível do mundo em 2026. É uma movimentação grandiosa, porque o Brazão terminou o último campeonato com a marca absurda de 124 defesas, deixando o nosso titular Rossi com 86. Claro, a gente sabe que o Rossi é um monstro e foi menos exigido porque a nossa defesa é infinitamente superior, já que o Santos levou 50 gols, enquanto o Mengão, o centro do universo, tomou apenas 27. Mas o plano aqui é de uma inteligência monumental. Ter um reserva que seja tão gigante quanto o titular, para que ninguém sinta a falta de segurança em nenhum segundo do jogo. O Flamengo precisa agir rápido, porque a situação debaixo das nossas traves exige uma resposta de autoridade máxima. O Matheus Cunha, como todos sabem, já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e foi anunciado por lá. Ou seja, abriu uma lacuna que o melhor clube da América não pode permitir que seja preenchida por qualquer um. Precisamos de alguém com a envergadura do Flamengo. E o Gabriel Brazão, com apenas 25 anos, se encaixa perfeitamente no perfil de rejuvenescimento que o José Botto e o Felipe Luiz querem imprimir. Mas aí é que entra o clima de injustiça e dificuldade. O Santos não quer vender. Eles estão tratando o Brazão como uma peça intocável para o planejamento deles. Em uma entrevista recente, o próprio Gabriel Brazão afirmou o seguinte: "Estou feliz na Vila Belmiro e deixo o futuro nas mãos do clube." Ou seja, o jogador não vai forçar uma saída vergonhosa, ele respeita a instituição. Mas nós sabemos que o brilho de vestir o manto sagrado é um sonho que mexe com a cabeça de qualquer atleta que almeja a grandeza real. Agora, parem para analisar comigo. O Brazão declarou abertamente que seu principal sonho é uma transferência futura para o futebol europeu. E qual é a vitrine mais grandiosa e monumental das Américas para chegar na Europa? É o Flamengo. Se ele quer o velho continente, ele precisa passar pelo ninho do urubu, ganhar títulos históricos aqui e mostrar que aguenta a pressão da maior torcida do planeta. Ficar no Santos é se esconder do mundo. Vir para o Flamengo é se apresentar para a elite do futebol global. Mas a diretoria rubro-negra, precavida como sempre, não está dormindo no ponto. Se o Santos continuar com essa postura de dificultar o progresso de um atleta, o Flamengo já tem um plano bem engatilhado que é uma joia pura. Pedro Morisco, de apenas 21 anos. Esse garoto foi um dos destaques mais incríveis da campanha do Coritiba, sendo fundamental para o acesso deles à Série A. É o Flamengo mapeando cada talento jovem e promissor, mostrando que a nossa rede de observação é simplesmente implacável. Essa busca por um goleiro de elite faz parte de uma limpeza necessária e de um fortalecimento histórico. Já confirmamos o Vitão para a zaga, que é um reforço grandioso, mas também tivemos baixas. O Cleiton foi para o Wolfsburg, o Carlinhos para o Remo e o Juninho para o México. Até o Matias Vinha foi emprestado para o River Plate. Ou seja, a folha salarial está abrindo espaço para quem realmente vai chegar para ser solução imediata e sombra de luxo. A pergunta que eu deixo para vocês, nação, é a seguinte: vocês preferem a experiência e o momento iluminado do Gabriel Brazão, que já provou ser um operário de defesas difíceis, ou a aposta no talento bruto e jovem do Pedro Morisco?
O Rossi é o nosso titular absoluto, mas no Flamengo de Felipe Luiz ninguém pode se acomodar. Imaginem a segurança de saber que se o Rossi precisar de um descanso, entra o líder de defesas do Brasil ou a maior revelação do Coritiba. É para deixar qualquer adversário em estado de choque e desespero. O Flamengo não brinca em serviço, o Flamengo constrói impérios. E a nossa muralha de 2026 está sendo forjada com o que há de melhor no mercado. Doa a quem doer, porque aqui a exigência é por excelência total e nada menos que isso. Nação, o que eu vou te contar agora é simplesmente monumental. O Flamengo não brinca em serviço. E quando o assunto é o comando do ataque, a exigência por excelência total. A notícia bomba que está paralisando o mercado é que Marcos Leonardo, o fenômeno que está brilhando no Al Hilal da Arábia Saudita, é um novo alvo de peso da nossa diretoria. O Coluna do Fla já lançou a pergunta, e eu quero ver o comentário de cada um de vocês aqui embaixo. Enquanto o Caio Jorge era tratado como o plano principal, a postura vergonhosa do Cruzeiro forçou o Mengão a olhar para o topo da pirâmide mundial. Estamos falando de um jogador incrível, jovem, com faro de gol apurado e que já conhece muito bem o caminho das redes no Brasil. Para vocês terem uma noção do tamanho desse investimento, a imprensa da Arábia Saudita disse o seguinte: Marcos Leonardo custa 25 milhões de euros. Na cotação de hoje, isso dá a bagatela de 160 milhões de reais. É um valor absurdo? Para os outros clubes, talvez. Para o Flamengo, o grandioso, o centro do universo e seu investimento em glória. O moleque tá voando baixo. Na temporada 2025-2026, ele tem 16 jogos e 11 gols marcados. O último gol dele foi ontem, domingo, numa vitória magistral sobre o Damac. Ele é titular absoluto de um dos times mais ricos do mundo e o Flamengo quer trazê-lo para ser a sombra do Pedro. Imaginem a justiça poética de tirar uma estrela do Al Hilal para brilhar no Maracanã. Mas por que o nome dele ganhou tanta força agora? É aí que entra a parte que me deixa visceral de raiva. O Flamengo tentou, de forma honesta e grandiosa, contratar o Caio Jorge, que foi o artilheiro do último Brasileirão. A nossa diretoria apresentou uma proposta histórica. O jornalista informou o seguinte: a última proposta do Flamengo foi de 24 milhões de euros mais o passe do Everton Cebolinha. Nação, o Cebolinha é avaliado internamente em 8 milhões de euros. No total, o Flamengo ofereceu quase 200 milhões de reais pelo Caio Jorge. Era uma proposta para o Cruzeiro aceitar de joelhos e agradecer, mas a diretoria mineira, agindo com uma arrogância vergonhosa, disse não, e não parou por aí. O Cruzeiro respondeu ao Flamengo dizendo o seguinte: vemos com bons olhos a troca de Everton Cebolinha por Luiz Araújo na negociação. Isso é um escândalo. O Luiz Araújo é o nosso camisa 7, um jogador incrível, motor do time de Felipe Luiz, um guerreiro que honra o manto. Querer o Luiz Araújo em troca do Caio Jorge é uma tentativa patética de nos enfraquecer. O Flamengo, obviamente, encerrou o assunto na hora. Nós não aceitamos ser desrespeitados por ninguém. Se o Cruzeiro quer ser ganancioso, que fique com o jogador e perca a chance de ter o Cebolinha. O Flamengo é grandioso demais para entrar em leilão baixo. E foi justamente essa negativa que abriu o caminho para o investimento em Marcos Leonardo. Se há para gastar 160 milhões, que seja em alguém que está jogando em nível de elite mundial, convivendo com os melhores do planeta na Arábia. Parem para comparar historicamente. Lembra quando trouxemos o Gabigol da Inter de Milão ou o Pedro da Fiorentina? Todo mundo dizia que era impossível, que os valores eram surreais. E o que aconteceu? Eles se tornaram ídolos eternos, colecionadores de taças. O Marcos Leonardo tem esse mesmo DNA. Ele tem 22 anos, potencial de revenda para a Europa e uma fome de gol que é absurda. Ele não viria para ser apenas um reserva, ele viria para consolidar o projeto do elenco de 22 titulares do Felipe Luiz. É o Flamengo mostrando que se um plano encontra barreira, mas passamos por cima com um plano ainda maior. Um investimento de 160 milhões de reais assusta os rivais. Eles tremem só de ouvir o nome do Flamengo no mercado. Enquanto eles catam moedas para contratar jogadores em fim de carreira, o Mengão vai na Arábia buscar o titular do time do Jorge Jesus. É uma demonstração de poder monumental. O José Boto, nosso diretor, tem esse objetivo claro: rejuvenescer o time com qualidade indiscutível. O Marcos Leonardo é o encaixe perfeito. Ele tem a mobilidade que o Felipe Luiz exige e o poder de finalização que a nação tanto ama. E agora,
para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. O Flamengo vai mesmo pagar 160 milhões pelo Marcos Leonardo ou vai insistir no Caio Jorge? A resposta é clara. O Flamengo já sinalizou que não vai pagar um centavo na proposta pelo Caio Jorge e não aceita envolver o Luiz Araújo de jeito nenhum. Portanto, o foco total agora é na engenharia financeira para convencer o Al Hilal a liberar o Marcos Leonardo. O plano é fechar com o atacante da Arábia o mais rápido possível para dar o troco na arrogância dos mineiros e mostrar quem manda. Nação, a pergunta já deu tom, mas para você sair daqui como um verdadeiro especialista no que está acontecendo no Ninho, se liga nesses complementos viscerais que eu preparei para cada bomba de hoje. Sobre a muralha, o duelo Brazão contra Rossi. Muita gente se assusta com o número de defesas, mas a análise técnica é profunda. Gabriel Brazão fez 124 defesas porque o Santos era um queijo suíço na defesa, enquanto o Rossi, protegido pelo nosso sistema incrível, teve menos trabalho. Mas o que o Felipe Luiz quer é o reflexo de elite do Brazão para os momentos de cheque-mate. Se o Santos continuar com essa postura vergonhosa de não querer negociar, o Pedro Morisco já está na agulha. O importante é que o Flamengo não aceita mais goleiro que não seja milagroso. Sobre o modelo Guardiola e os 22 titulares. Não pensem que a saída de jogadores como Vinha e possivelmente Maicon e Alan é por falta de qualidade, é por estratégia grandiosa. O Flamengo de 2026 será um time de operários de luxo. Felipe Luiz quer jogadores que joguem em 3 posições, como o Danilo e o Saul. A ideia é que se o Arrascaeta precisar de um descanso, quem entra não diminui o nível monumental da equipe. É o fim da era do time reserva. No Flamengo, agora ou você é titular ou tá de saída. Sobre o ataque e o fator Marcos Leonardo. A verdade nua e crua sobre os 160 milhões é que o Marcos Leonardo é um investimento de retorno garantido. Ele é o centroavante moderno que o mercado europeu monitora 24 horas por dia. Se o Cruzeiro acha que o Luiz Araújo é a moeda de troca, eles não conhecem a hierarquia do melhor clube da América. O Luiz Araújo é fundamental para esse sistema de 22 titulares, e o Marcos Leonardo chegaria para ser o herdeiro direto do trono do ataque. É a juventude aliada à experiência internacional. E fiquem atentos à janela de transferências. A janela abre hoje e vai até março. Vitão foi apenas o primeiro passo dessa reconstrução histórica. José Boto e Felipe Luiz estão trabalhando em silêncio para garantir que cada peça que saia dê lugar a um gigante. O Flamengo está sendo limpo de quem não tem fome de títulos para se tornar a seleção mundial que a nação merece ver em campo todos os domingos. Em resumo, nação, estamos diante da maior revolução administrativa e técnica da história do Flamengo. Desde a busca pelo paredão Gabriel Brazão, passando pela implementação do sistema de 22 titulares estilo Guardiola, até a ofensiva monumental de 160 milhões por Marcos Leonardo. O recado para os rivais é claro, o melhor da América não vai apenas competir, ele vai dominar o cenário mundial com uma gestão implacável e um elenco de outro planeta. Se você quer continuar recebendo essa análise cirúrgica e visceral, sem filtro e sem mentiras, você precisa fazer parte da nossa tropa. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e não perca nenhum detalhe dessa transformação histórica do nosso Mengão. Todo dia tem notícia verídica e papo reto aqui para a maior torcida do mundo. Esmaga o like e vem com a gente. Tamo junto, nação rubro-negra!